Olá, pessoal! Edição extra e oficial hoje na Fitness Brasil, às 5 horas da tarde, por isso nós vamos chamar nossa audiência. Olá, pessoal, tudo bom? Já entrou o pessoal do CREF aqui, muito legal. B2ATV, do nosso Fábio Padilha, bem-vindo. Bom, enquanto estamos chamando aqui a nossa audiência, Jorge também já entrou. Jorge Instan-Hilber, professor e presidente do CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, vai ser o nosso convidado de hoje para explicar essas notícias bombásticas que saem aí. A primeira que a gente teve com ele foi sobre a convocação dos profissionais da área de educação física para o Ministério da Saúde ao combate do Covid. E hoje recebemos notícias aqui da nossa audiência e notícias aqui das pessoas que vêm nos acompanhando sobre essa história que surgiu da desregulamentação da profissão da área de educação física. Então vou chamar o Jorge para explicar tudo isso, é fake news, o que acontece. Então, Jorge, vou te chamar aqui, nosso querido professor Jorge, aí. E aí, aguardando ele aceitar aqui o meu convite para tirar essa dúvida de todo mundo. Olá, professor Jorge, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer em estar contigo novamente. Muito obrigado. Eu só te convoco nessas polêmicas que surgem, né? E temos Ótimo, mais nós uma. estamos aqui para isso. Exatamente, é um canal que a Fitness Brasil abre justamente para a gente explicar, né, as dúvidas que surgem. Então, conta um pouquinho para a gente, professor, o que é essa tal da desregulamentação aí que surge aí no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado à Fitness Brasil, obrigado a vocês por disponibilizar esse canal para nós podermos discutir, debater, esclarecer algumas questões que acabam ficando, de certa forma, nebulosas, né? Vamos tentar mostrar desde o início qual é a situação. A Lei 9696, que é a lei que regulamenta a profissão de educação física e cria o Conselho Federal e o Conselho Regional de Educação Física, foi aprovada em 1998. Ou seja, tramitou na Câmara dos Deputados, tramitou no Senado, foi aprovada, o presidente da República, o então Fernando Henrique, sancionou a lei. Dali para frente, o Conselho existe, nós fomos criando os conselhos regionais e desenvolvendo o trabalho, como eu disse sempre, em benefício da sociedade, para que a gente possa desenvolver o trabalho. Bom, em 2005, a Procuradoria-Geral da República entendeu que havia um vício de iniciativa na criação da nossa lei. O que significa vício de iniciativa? É quando uma lei é aprovada de uma forma em que a Constituição estabelece que deveria ser de outra forma. Então, esclarecendo, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, entendeu que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física deveriam ser criados por iniciativa do governo e não por iniciativa do Congresso Nacional. Veja, esse é um entendimento. De fato, o artigo 37 da Constituição, eu estou até com ele aqui aberto para não ter dúvida, né? Diz claramente o seguinte... Umas coisas muito difíceis de a gente entender, né? Não, é por isso que vocês hoje têm um papel fundamental, a mídia no sentido de poder esclarecer, né? E as pessoas não se deixarem levar por informações inadequadas ou impróprias. É óbvio que muitas vezes, hoje com fake news e outros interesses, acabam surgindo interpretações ou até intenções de criar um terrorismo nesse processo. Então, o artigo 37 diz que somente podem ser criadas instituições, empresas públicas, sociedade mista e autarquias por iniciativa do presidente da República. E nós, de fato, somos uma autarquia. Mas aí entra a questão de toda a discussão que precisa ser compreendida e esclarecida para todos. A autarquia, no caso daqui da Constituição, é quando há recurso do governo federal. Ou seja, se tem recurso do governo federal, efetivamente qualquer autarquia ou qualquer empresa só pode ser criada por iniciativa do presidente da República. No entanto, a nossa autarquia é uma autarquia sui generis, inclusive estabelecida desta forma pelo Supremo Tribunal Federal. E é uma autarquia que
não recebeu nenhum recurso do governo para se instalar. Consequentemente, ele está fora deste artigo da Constituição. Mas é uma questão de interpretação. Alguns doutrinadores podem entender que a palavra autarquia aqui se refere a qualquer uma, e é isto que a Procuradoria-Geral da República entendeu, e outros entendem que não não havendo recursos financeiros do governo, a iniciativa pode ser do Congresso Nacional, e se o presidente entender por bem, sanciona como aconteceu com a Lei 9696. Para deixar o entendimento, quando surgiu essa questão em 2005, nós procuramos novamente, aliás, antes disso, nós tínhamos procurado o deputado Eduardo Mascarenhas, que deixou claro o entendimento dele de que não há nenhuma irregularidade, não há nenhuma inconstitucionalidade do fato dele ter apresentado a lei e ela ter tramitado no Congresso Nacional por conta de não haver recurso financeiro. Na ocasião, nós contratamos um escritório de advocacia, já que havia a ação de inconstitucionalidade por conta da Procuradoria-Geral da República, contratamos o escritório da doutora Carmen Lúcia, que é a atual ministra do Supremo Tribunal Federal. E ela fez a defesa, apresentou todo o procedimento dela, todo o entendimento dela de que não há nenhuma inconstitucionalidade, não há nenhuma irregularidade, está tudo dentro dos conformes da lei poder ser apresentada pela Câmara, pelo Congresso Nacional. Fez a defesa. Muito bem. De 2005 até hoje, são 15 anos de tramitação desse Congresso, né? Passou pela primeira-ministra, que foi Ellen Grace, não teve tempo, não houve oportunidade de apresentar, depois passou por um outro ministro, se não me engano, Eros Grau, também não houve tempo de apresentar, e agora surgiu a questão do ministro Fux, que é o relator desse projeto. Bom, o ministro Fux fez uma solicitação à Advocacia Geral da União, que é a advocacia que defende a presidência da República, e também ao Congresso Nacional, pedindo que eles se pronunciassem em relação a essa questão. Ambas, ou seja, tanto a Advocacia Geral da União quanto o Congresso Nacional, defenderam a mesma coisa que eu estou dizendo aqui resumidamente, que não há nenhuma inconstitucionalidade, que não há nenhum erro, não há nenhum equívoco do fato do projeto de lei ter iniciado na Câmara dos Deputados, tramitado no Congresso e ser aprovado. Mas, mesmo assim, ou seja, uma defesa da Carmen Lúcia, com parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, da assessoria do Congresso Nacional, mesmo assim, o ministro Fux, e já acompanhado por 2 outros ministros, tiveram o entendimento de que há, de fato, uma inconstitucionalidade em relação à Lei 9696. Então, deixando claro, é uma questão de entendimento, né? Não é uma questão de irregularidade, que muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: não, vocês fizeram tudo errado, a lei foi mal feita, vocês atropelaram tudo. Não houve nenhum atropelo. Todos, tanto os deputados que aprovaram, quanto o presidente que sancionou calcado numa posição deles de que, não tendo recurso financeiro do governo, não há problema nenhum do projeto de lei, da lei ser aprovada, iniciada pelo Congresso Nacional. Bom, então hoje nós estamos com esse impasse, né? Essas defesas todas dizendo que há constitucionalidade e o ministro lá dizendo que é inconstitucional. Mas vamos esclarecer também essa questão da desregulamentação. Não há desregulamentação. Tá. Tanto é que não é a lei que foi considerada com vício de iniciativa. Ele não está abolindo a lei. O que está sendo posto é inconstitucionalidade de 2 artigos. O que cria o Conselho Federal, o que cria o Conselho Regional. O fato da regulamentação do profissional de educação física, que está no artigo 1, 2 e 3, esse permanece. Ou seja,
Os profissionais de educação física, o reconhecimento da importância dele, a necessidade social dele, não está sendo questionada por ninguém, nem pelo STF. O que está sendo questionado é o fato da criação do conselho, por essa questão que eu expliquei do vício de iniciativa, que é uma situação da onde iniciou. Bom, então não há a desregulamentação da profissão. Perfeito. Ufa, que alívio, meu Deus do céu. É muito importante explicar isso, porque as pessoas começam a dizer, não, então o profissional de educação física não existe mais. Não, ao contrário. Não há como hoje você simplesmente dizer que o profissional de educação física, depois de tantos anos, sendo um profissional da área da saúde, fazendo todo o trabalho que ele faz hoje, inclusive com essa questão da pandemia aí, sendo responsável pelo condicionamento físico, melhorando a imunologia das pessoas. Então, é óbvio que todos reconhecem a importância deste profissional. A questão é com relação à existência do conselho. Mesmo assim, no voto que o ministro Luiz Fux estabeleceu, ele deixa claro que, durante 2 anos, há o tempo, a possibilidade de ser corrigido esse vício de iniciativa. Ou seja, isso que eu ia perguntar, se dá para corrigir isso de alguma forma, né? Perfeitamente, sua pergunta é pertinentíssima. Ou seja, caso não se consiga convencer o STF de que esta autarquia que não teve nenhum recurso financeiro, não tem nenhum vínculo com o governo diretamente, atua independente através dos próprios profissionais de educação física, caso não consigamos convencer os demais ministros e votar a favor da constitucionalidade, ainda assim, indo para a pior das hipóteses, no sentido de que seja vitorioso o voto do Luiz Fux, ele deixa claro que são 2 anos de total e perfeito funcionamento do sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Educação Física, e a possibilidade de solucionar esse imbróglio, vamos dizer assim, essa interpretação. É um imbróglio. Uma dupla interpretação. Não? Veja, de um lado você tem tudo, né? A lei é sempre a interpretação de alguém, de um juiz, de um ministro, né? Do Supremo, sempre vai ser. Um procurador. Infelizmente, às vezes cai, né, nessa situação, mas é muito importante que vocês abram esse espaço para a gente poder deixar claro que os profissionais não fiquem assustados, não se deixem levar por nenhum terrorismo, a própria sociedade não pense que houve um retrocesso, de que a partir de agora qualquer um vai poder desenvolver atividade, que elas vão poder estar na mão de qualquer um, não é nada disso. Apenas estava até rolando um baixo-assinado já, eu até recebi já um abaixo-assinado, para as pessoas não deixarem isso acontecer. Então, o problema não é a desregulamentação da profissão, e sim a criação do conselho como o entendimento de ser uma autarquia, mas que é uma autarquia sem recebimento do governo. Então, é mais uma questão de regularizar os conselhos em si do que a própria profissão. Então, a profissão está a salvo. E todo mundo respira aliviado aqui dentro dos nossos comentários. Ufa, obrigada. Não só aqui, como a própria sociedade. Né? Depois de tantos anos de ter um atendimento qualificado, de ser atendida por profissional egresso de curso superior, depois das próprias academias, a Fitness Brasil ter feito várias capacitações, vários treinamentos, várias atualizações, tendo um profissional hoje não só trabalhando com segurança, mas trabalhando com ética, com uma postura ótima junto à sociedade, não tem como retroagir, não tem como ter um retrocesso a esse respeito. O que está em jogo é quem vai fiscalizar isso. Ok, nesta fiscalização é que estaria pendente esse processo. Mas nós acreditamos, evidentemente, que depois de todo esse trabalho feito, depois de todos esses 21 anos de bons serviços, dos próprios profissionais de educação física compreenderem, e a prova disso é que a maioria deles fizeram manifestações relacionadas a que o Conselho não deve acabar, o Conselho é importante para fiscalizar. Sem dúvida nenhuma, eu não vou negar isso aqui, que existem diferenças, ou seja, alguns podem não estar satisfeitos com a administração do CONFEF, com a administração dos CREFs, isso é natural. Aí nós temos a democracia, você
não gosto do governo, não gosto do governador, gosto do prefeito, enfim, concordo, discordo, isso aí faz parte do processo. Mas a instituição em si, ou seja, o fato da necessidade de conselhos regionais e conselho federal para que a sociedade seja bem atendida, nós recebemos manifestações inúmeras e, na maioria delas, a sua total maioria, é no sentido da importância do sistema para garantir à sociedade o direito de ser atendida por um profissional qualificado e registrado. Perfeito. Então, respiramos aliviados, mas eu acho que é importante a gente voltar um passo atrás para você contar para a gente por que foi criado o conselho. Porque voltar na história, entender da onde surgiu o conselho, eu acho que é importante as pessoas também saberem, né? Com toda certeza. Veja, foi uma briga muito longa, um trabalho bastante árduo, no sentido de demonstrar que a atividade física ela pode ser benéfica, mas ela também pode ser maléfica. Deixando muito claro, é bom ou pode ser ruim. Vamos fazer um parâmetro, mais ou menos até a década de 70, havia muito poucas academias, havia muito pouca atividade física, as pessoas eram muito mais estética, era muito mais uma questão de beleza do que propriamente uma questão de saúde e de bem-estar. Da década de 70 para 80, houve esse boom da atividade física. As pessoas começaram a praticar atividade física, a Organização Mundial de Saúde, os médicos começaram a receitar a atividade física como praticamente um remédio para o bem-estar, um remédio para o condicionamento físico, uma forma de você poder usufruir bem da sua vida, tanto para criança, quanto para jovens, quanto para idosos. E isso começou a gerar, evidentemente, uma procura muito grande pelas atividades físicas e pela oferta. E não havendo regulamentação, qualquer pessoa podia desenvolver esse trabalho, qualquer pessoa podia ministrar atividade física, qualquer pessoa podia atividade esportiva, qualquer pessoa podia desenvolver atividade de luta. Ou seja, com este crescimento, começou a haver também muitos danos, muitas lesões. E aí, quando nós apresentamos, em 1994, ao Eduardo Mascarenhas, a necessidade de se criar a regulamentação da profissão, de se criar uma entidade que fiscalizasse isso, para que a sociedade não sofresse essas lesões e esses danos, o Eduardo Mascarenhas entendeu, apresentou o projeto no sentido de coibir que todas essas pessoas que não têm nenhuma formação, não têm nenhum conhecimento, apenas sabem fazer o exercício, mas não sabem o que pode causar de danos para as pessoas que estão sendo orientadas por eles, né? Então, o Eduardo Mascarenhas, falecido, infelizmente, apresentou o projeto de lei e o Congresso, como um todo, independente de qualquer partido, aprovou essa questão. Então, o objetivo, de fato, é esse. Retroagir anterior a 1991, nós temos aqui acho que caiu aí. Peraí, ela está voltando. Espera um pouquinho, professora. A internet ela deu uma oscilada, então volta um pouquinho o que você falou aqui. Então, vamos lá. Bom, eu quis dizer o seguinte, nós temos um marco no Brasil. Antes de 1998, depois de 1998. Antes de 1998, a sociedade estava à mercê de qualquer um poder ministrar atividade física. Ou seja, qualquer um podia ser como chamado... Como é nos Estados Unidos, né, por exemplo. Mais ou menos. É um bom exemplo, mas, digamos assim, todos podiam ser chamados de professor de educação física. Qualquer pessoa que botasse um calção, uma camiseta, estivesse na frente de um grupo de pessoas, era denominado professor de educação física. Sem nenhuma formação, sem nada. Era porque a sociedade assim entendia. Em 1998 em diante, passou este profissional de educação física a ter um instrumento jurídico regulador no sentido de que profissional de educação física é aquela pessoa que tem uma formação, que tem um registro. Ou seja, a sociedade passa a ficar mais segura, a ficar mais tranquila de que aquele que está ministrando o exercício, aquele que está ali orientando, tem o conhecimento, sabe o que você precisa, por que você precisa, para que você precisa, de que forma você precisa. Ou seja,
vai saber fazer bem aquilo que você necessita e com segurança. Então, é esta grande diferença entre o que era antes e o que é hoje. É efetivamente essa defesa da sociedade. Tá. O papel do CONFEF, dos CREFs, eles extrapolam a fiscalização? Quais papéis mais o conselho regionais? Ou é só fiscalização? Como que funciona? O que é o dia a dia, né, dos conselhos? O papel principal, o fundamental é a fiscalização. O que significa a fiscalização? É o fato só de você ter um fiscal que vai à rua e verifica o que está acontecendo? Não é bem isso. Este é uma das ações. Você ter pessoas que vão aos locais, que vão às praças públicas, que vão às academias, que vão aos clubes, que vão aonde é oferecida, onde é ofertada serviço em atividades físicas, e ele vai lá verificar. Mas existe o papel da fiscalização, que é o papel da orientação à sociedade, que é o papel que nós estamos fazendo aqui, de informar, é o papel das campanhas que nós fazemos desde o ano 2000, informando a sociedade da importância da atividade física, fazendo um papel integrado, inclusive com a Fitness Brasil, nos projetos de capacitação, de atualização, para que as pessoas, a sociedade, requisite o profissional de educação física. Então, é um papel fundamental fazer com que a sociedade perceba o direito de ter um serviço com qualidade. E o dever dela de denunciar quando esta situação não ocorrer. Nós temos feito muito trabalho no sentido de a boa orientação faz a diferença. Por favor, sociedade, peça ao seu profissional, aquele que está lhe orientando, se ele tem a cédula de identidade, que é para que você possa ter certeza de que você está sendo atendida por um profissional qualificado e não espere acontecer algum acidente com você e depois você denunciar. É um trabalho que a gente faz em 3 pontas. A primeira ponta, da qualificação profissional, sempre dando a ele a possibilidade de atualização, de estar bem preparado para atender com qualidade e segurança. A segunda, no sentido de mostrar à sociedade que ela tem o direito de ser atendida por um profissional de educação física e que, ao mesmo tempo, ela esteja junto conosco, trabalhando no sentido, atuando no sentido de verificar se aquele profissional é efetivamente um profissional qualificado. E a terceira ponta, que é aquela de fiscalização efetiva, das pessoas, dos agentes de fiscalização e orientação que os CREFs têm, em que eles vão às praças públicas, aos clubes, aos postos de saúde, às academias, enfim, aonde esteja prestado serviço em atividades físicas, no sentido de verificar e identificar se as pessoas que estão ali, de fato, são formados em educação física, principalmente são registrados no Conselho, para poder dar à sociedade esta tranquilidade desse serviço prestado. Perfeito. Acho que aqui a gente conseguiu esclarecer para quem estava com dúvidas, né, do que era. Acho que o professor falou muito bem aqui para a gente. Você quer deixar mais alguma coisa, mais algum recado? Acho que o nosso papel aqui de informar a gente passou, né, para todo mundo. E você tem alguma coisa a acrescentar para o nosso público? Não. Primeiro, agradecer mais uma vez a vocês, porque penso que esse momento é importantíssimo para deixar claro de que qualquer terrorismo que estejam fazendo, qualquer fake news que estejam fazendo no sentido de acabou o conselho, acabou a regulamentação, não é nada disso. É apenas uma questão de discussão doutrinária entre grupos de juristas que podem entender de uma forma ou de outra e que mesmo que em última instância, venha a ser vitoriosa a tese de que existe a inconstitucionalidade, ainda assim, existe todo um tempo para que esta situação possa ser corrigida. Então, a sociedade continua sendo atendida por profissional de educação física, o direito dela permanece para profissional de educação física, os conselhos regionais, o sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Educação Física, continuará atuando no sentido de dar essa garantia à sociedade, de dar ao profissional de educação física o direito dele continuar desenvolvendo o seu trabalho com segurança e qualidade, e eu tenho certeza que Deus é grande, nos protege
e a sociedade tem esse direito de ser atendida por nós. Nós vamos em frente, com certeza. Com certeza. Obrigada, professor Jorge, pela sua participação Eu aqui que com a agradeço. gente. Esclarecedora. E tenha aí um bom feriado e todo mundo. E espero que o nosso objetivo aqui, que era da questão da pergunta, a gente tenha esclarecido para todo mundo. E fique claro que não há desregulamentação da profissão. E fico feliz que agora tenha acertado tudo com a nossa live aqui. Parabéns a vocês pelo trabalho que vocês vão fazendo. Agora a gente já consegue fazer outras. Estou à disposição. Muito obrigado por tudo, obrigado a quem nos assiste. Estamos à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado. Obrigada. Bom feriado. Bom feriado. Obrigado.